O Tico já começa dizendo, então galera, inscreva-se no canal, deixe o seu like, senão vocês vão esquecer depois. Ele pergunta como ela vai, e em seguida pede desculpas pelo erro dele e fala que ele deveria ter se apresentado. E ela diz que o nome dela é Mary. Ele fala que ela também é muito bonita e que ele gostou dos olhos dela, e ela agradece. Ele pergunta da onde ela é, e ela fala que é de Miami, mas que ela é porto-riquenha. Ele fala que acabou de vir de lá e fala que ele comemorou o aniversário dele, e diz que isso é engraçado. Ele fala que ele se divertiu bastante e pergunta se ela é dali mesmo de Miami, e ela diz que sim. Ele fala que já esteve ali muitas vezes e que nunca a viu ali. Ele fala que como ele a achou muito bonita, resolveu ir ali e pediu o número dela, mas ela diz que melhor não e fala que ela tem um namorado. Ele fala, você tem um namorado? E ela diz que sim. Ele pergunta então por que ela está ali sozinha, e ela diz que ela acabou de chegar do trabalho, e diz que só está ali esperando um Uber. Ele fala que faz sentido já que está chovendo. Ele pergunta o que ela faz, ela fala que é caixa em uma lanchonete. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há um ano. Ele pergunta por que ela continua olhando para os lados. Ela diz que está de olho para ver se o Uber aparece. Ele fala que só está tentando conversar com ela, mas que está um pouco estranho. Ele fala que é empresário e que ele pode arrumar alguma coisa para ela, mas ela fala que ela já tem o próprio negócio dela. Ele pergunta se é verdade e mais uma vez fala que ela está muito bonita. E fala que ela faz o tipo dele, mas ela diz que já tem namorado. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo. E ela diz que o namorado dela faz o tipo dela. E ele, o seu namorado faz o seu tipo. E diz que tudo bem. Ele fala que ela se manteve firme nisso e que ela deve ter mesmo um namorado. Ela pergunta se é dele, e ele pergunta o que está rolando. Ela fala, é seu? E ele fala que é e pergunta se ela gosta. Ela pergunta, não é alugado? E ele pergunta por que seria alugado. Ela fala que tem muitos caras em Miami que alugam carros. Ele fala que não tem problema alugar carros, mas que esse carro é dele. E ela diz que o interior é muito legal. E ele fala, agora você está interessada em mim? Ela diz que o carro é legal e que isso soa muito bem. E diz também que ele tem uma ótima aparência. Ela pergunta se ele não acha melhor se ela ficar no banco do passageiro. Ele fala que estava tentando chegar nesse ponto, mas que ela disse não para ele, e que ele acha que isso não vai mais acontecer. Ela diz que eles podem falar um pouco sobre o carro, mas ele fala que não a conhece e diz para ela se afastar um pouco, e ela diz que tudo bem. Ela pergunta qual a cor desse carro, ele fala que não está conseguindo ouvir e fala que está fazendo muito barulho. Em seguida ele pergunta se ela realmente vale a pena, e ela diz que pensa que sim. Ele fala que tudo bem, mas que não é para ela fazer ele perder o tempo dele, e diz que ele valoriza o tempo dele. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que é melhor não. E ela pergunta por que não. Ele fala que resolveu pensar melhor e pede para ela fazer ele mudar de ideia. E em seguida diz que vai sair. E ela diz que tudo bem. Ele fala, cara, não é possível que ela tenha namorado. Ela pergunta da onde ele é e ele pergunta da onde eu sou de Miami, mas ela fala que ele disse que ele foi há pouco tempo em Porto Rico. E ele fala que ele tem ascendência latina e cubana, uma mistura de cubano e jamaicano. E ela, jamaicano? E ele fala que sim. E ela diz que gostou disso. Ela fala que gostou da camisa dele e ele fala, minha camisa foi a primeira que eu vi lá no armário. Ele fala que também está usando um cordão e pergunta se ela gosta, e ela fala que gosta. Ele pergunta se ela curtiu o estilo dele e ela fala que curtiu. Ele fala que colocou essa roupa apesar de estar chovendo. Ela fala que ela gosta de homens que usam rosa. Ele fala, você gostou de mim agora? E ela diz que gostou. Ela fala que gostou da energia dele e que os caras de Miami geralmente forçam um pouco. Ela fala que quando ele foi embora, ela percebeu isso. Ele pergunta se ela sentiu falta de alguma coisa. E ela diz que ele passou uma boa impressão. Mas ela muda de assunto e fala que esse carro em azul ficaria mais bonito. Ele fala azul e ela diz que sim. Ele fala, você parece mais interessado no meu carro do que em mim, mas ela diz que não e ele fala que ele está ficando confuso. Ela fala que disse que gostou da camisa dele, do cordão dele. Ele fala que estava com a mesma roupa no começo, mas que ela não deu a mínima. E fala que está tentando entender. Ela fala que gostou dele e que até cancelou o Uber dela. Ele fala, é. E ele pergunta por que ela cancelou. E ela diz porque ela viu o carro dele. Ela fala que achou o carro dele bonito, mas ele também. Ele pergunta se ela falou com ele só por conta do carro dele, mas ela fala que não.
e diz que foi por causa dele. Ele fala que está ali conversando com ela, mas que ela não passou uma boa impressão e que ele não sabe se vai valer a pena, e ela fala que eles podem fazer alguma coisa. Ela fala, vamos dar uma volta, e ele pergunta o que ela quer fazer. E ele fala, já viu a previsão do tempo? E ela diz que é um lindo dia e que dá para fazer qualquer coisa. Ele pergunta o que ela tem em mente. Ela fala, podemos pegar alguma coisa para comer e depois ir para casa, se preparar para ir para balada, e pergunta para onde eles vão. Mas ele fala que ele não é muito fã de baladas. Ela pergunta então o que ele quer fazer. Ele fala que não gosta de áreas públicas e ela pergunta do que ele gosta. Ele fala que ele gosta de ganhar dinheiro. E ela fala, legal, então vamos fazer isso. Ele fala que gosta de ganhar dinheiro e pergunta se ela gosta. E ela diz que adora. Ele pergunta como eles poderiam ganhar dinheiro juntos. E ela fala que não sabe. Ele fala que ela sabe que ele gostaria de botá-la dentro do carro. E ela diz que ela gostaria de sair para comer. Mas ele fala que gostaria de ganhar dinheiro. Ela fala que talvez eles possam ganhar dinheiro dentro do carro. Ele pergunta se ela acha isso e ela pergunta quem está ligando. Ele fala que não está preocupado com quem está ligando para ele. Ela fala quem é. Ele fala não se preocupa. E ela diz que ela quer ver. Ele fala não se preocupa. E ela diz quem está ligando deveria estar no carro, tá te esperando? Ele fala que já está percebendo que ela é do tipo de pessoa controladora. Mas ela diz que não. Ele fala que já sacou a vibração dela. Ele fala que ela é a típica garota porto-riquenha e que já quer saber quem está ligando. Ela fala que ela sabe que ele está gostando. Ele fala que gostou, mas que ele não gostou da primeira interação deles dois. Ele fala que saiu do carro dele para descobrir se ela vale a pena. Ele fala que está tentando ver se isso faz sentido, mas que até agora ela diz que ela pode fazer isso fazer sentido. Ele fala que ela pode ser sincera, afinal de contas ela não estava interessada antes de ver o carro. E ela diz que está interessada. E em seguida pergunta o que ele faz para ganhar a vida. E ele diz que gosta de ganhar dinheiro. Ela pergunta o que você faz. Ele fala que não é um profissional de carteira assinada e diz que ele é um empresário. E diz que ele tem algumas coisas, graças a Deus. Ele só é uma pessoa que trabalha duro, um empreendedor. Ela fala, legal, Deus te abençoa. Ele fala que com certeza Deus é em primeiro lugar. Ela fala que então ele é um homem de Deus e que ela gosta disso. Ela fala que não tem nada nele que ela tenha visto que ela não tenha gostado. E ela diz que eles podem continuar a conversa dentro do carro. Ele fala que o carro para ele não é nada demais e que amanhã tudo isso pode desaparecer. Ele fala que gostaria de levá-la para dar uma volta, mas que ela disse que ela tem um namorado. Ele fala que é isso que ele precisa abordar e pergunta se ela realmente tem namorado. Ela fala que tem e ele fala que ela colocou isso como um empecilho. Então ela fala que o namorado dela está viajando. Ele fala, então você tem um relacionamento sério? E ela diz que não é tão sério. Ele fala que se não é sério, porque ela está contando para ele. Ela diz que ela só ficou assustada no começo. Ela fala que ela é uma mulher em Miami, ela estava sozinha. E ela diz que esse é o mundo que nós vivemos, é difícil. E ela diz, vamos lá, não faça isso. Ele fala que não gostou muito de ouvir que ela ficou assustada com ele. E ele pergunta se ele é assustador. Ela diz, não, eu sou uma mulher, você é um homem. E ela fala, você sabe como é hoje em dia. Ele fala que ela é uma mulher em um posto de gasolina. Ele fala que se aproximou de maneira educada. Ela fala que é verdade e ele diz que ela olhou para ele de cima a baixo e que ficou avaliando ele. Ela fala que ela reconhece que ele foi respeitoso. Ele fala que ela é mal educada, mentiu para ele. Ela pede para ele pegar o Instagram dela ou o número. Ele fala, agora você quer me dar o número? E diz que tudo bem. Ele fala, coloca aí o seu número. Ele fala para ela colocar o nome para ele não esquecer. E em seguida diz que tudo bem. Ela pergunta se ela pode ligar para eles saírem à noite. Ele fala que vai ligar para ela agora e depois ela pode mandar uma mensagem. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele vai também salvar o número. Ele pergunta se ela tá vendo o que está escrito. E ela diz que isso não tem graça. E ele fala que é com esse nome que ele vai salvar o número dela. Ele fala, poxa, agora você quer me dar o número depois de ver meu carro? E fala que isso é uma loucura. Ela fala que já explicou pra ele. E ela, o que tá acontecendo? E ela diz, você vai fazer isso mesmo? E ele fala, galera, deixa o like, você que é novo no canal, inscreva-se aí no canal.